Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, né? Nós estamos aqui mais um dia para meditarmos nessa série de mensagens que a gente está ministrando na comunidade Éfeso e uma série de mensagens também que a gente está ministrando aqui nas nossas mídias sociais, né? Então eu vou fazer o pedido de sempre. Se você estiver assistindo no YouTube, no TikTok, enfim, eu não sei onde você está assistindo, mas você precisa fazer algo muito importante aí, tá? Precisa deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu coraçãozinho aí e também fazer um comentário. E claro, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que isso ajuda muito essa mensagem a ser espalhada. O intuito aqui da gente gravar essas mensagens nas nossas redes sociais é de que a mensagem seja espalhada e nós contamos com vocês para isso, amém? E nessa série de mensagens que a gente está meditando nesses dias, nós estamos falando sobre igreja, que é a família de Deus. E é tão importante a gente falar sobre isso. Na verdade é um tema, não sei se eu posso dizer um tema, mas é um assunto que implica totalmente na nossa vida de igreja, na nossa vida em comunidade. Por quê? Porque nós estamos, à luz da palavra de Deus, ressignificando o que é ser igreja. Não é o que é ir à igreja, o que é ser igreja, né? Quem a gente se torna a partir do momento que a gente é igreja. E nós entendemos aqui que nós nos tornamos membros da família de Deus. Então olha que importante isso, né? Nós meditamos lá no primeiro episódio aqui dessa série que se eu quero ser igreja, eu estou declarando que eu quero ser membro da família de Deus. Isso não é pouca coisa, né? E na verdade o contrário disso é horrível, a gente dizer que não quer fazer parte da família de Deus. Então, como eu não quero fazer parte da família com quem eu vou passar toda a minha eternidade? Isso é muito sério, né? E nós meditamos tantos temas aí. Eu quero convidar você para revisar os vídeos ou os áudios aí do Spotify, né? Você que está no TikTok, dá uma conhecida aí no nosso canal. Você que está no YouTube também, então você pode estar conhecendo a nossa série de mensagens aí. E hoje o tópico que eu queria ministrar com vocês, queria trabalhar com vocês, é a ideia de que na igreja, sendo igreja, a paternidade de Deus é revelada. Se nós entendemos no outro episódio que essa família de Deus é feita por membros, né, dessa família que nasceram de novo, então a partir do momento que nós nascemos, nós agora temos um pai. E essa palavra é muito forte, gente, muito forte, porque é o seguinte: sempre quando nós falamos que Deus é nosso pai, a gente tem às vezes um bloqueio. Por quê? Porque a gente já vai ligar o nosso pai, que é Deus, com o pai terreno. E a grande diferença é que o pai, o nosso Abba, é um pai diferente de todo pai que nós conhecemos aqui na terra. Ele é um pai diferente, ele é um pai que, ao contrário de muitos pais terrenos, ou é um pai autoritário, é aquele pai onde ele é um general, né? Então tudo que a gente lembra do pai é aquela figura autoritária, é aquela figura que nos causa medo. Muitas vezes a gente tem esse reflexo quando a gente fala de pai, a gente lembra de medo, porque a gente lembra de uma opressão da infância ou coisas assim. Por quê? Porque a gente tinha um pai autoritário, né? Um pai que não estava nem um pouquinho preocupado com a gente, mas um pai autoritário, ele estava preocupado com ele. Então, se a gente quebrasse uma regra, quebrasse um princípio, esse pai iria punir a gente. E às vezes quando a gente fala que Deus é pai, vem essa mesma figura. Também a gente tem o exemplo de pais ausentes, né? Pai de corpo presente, mas nunca esteve ausente nos momentos do filho. Então nos momentos de alegria ele não estava presente, nos momentos de conquista ele dizia: não é mais do que a sua obrigação.
Nos momentos de aflição ele dizia: isso é frescura da adolescência, é frescura, é criancice, coisas assim. Então, um pai ausente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quando a gente liga pai, quando a gente fala que Deus é pai, a gente pode pensar: então Deus está sempre ausente da minha vida. Por isso que há quem culpe Deus pelo pecado, né? Porque diz que Deus é ausente. Então, se Deus é de fato um pai, como é que ele deixa acontecer tudo que está acontecendo na terra? Mas isso é fruto do pecado e não de Deus, assunto para outro vídeo. Vamos lá? Mas também nós temos aquele pai que foi tirado rapidamente da gente. Como assim? Ou uma separação lá na infância, né? Ou uma morte repentina do pai. Então a gente já criou esse vazio dentro de nós da figura paterna. E o fato é que às vezes muito de nós não temos mesmo essa figura paterna. Ou porque o pai é ausente, ou porque ele foi tirado rapidamente, ou porque era um pai autoritário, né? Ele era um pai às vezes permissivo, pode fazer o que você quiser, e na verdade isso também não estava nem um pouco se importando com a vida da criança, do adolescente, enfim. O fato é que nessa família o pai é revelado. Nessa família de Deus o pai é revelado. E como que o pai é revelado? O pai é revelado através do amor dos irmãos. O amor entre os irmãos também. Por quê, gente? Eu já falei aqui nos outros vídeos, a gente não tem problema do nosso relacionamento com Deus. É por isso que muita gente diz assim, né? Eu quero Deus, eu amo a Deus. Aí você fala: você quer ir na igreja? Não. Por quê? Porque ele não tem problema com Deus, ele tem problema com o outro. Ele tem problema com o irmão. Ele tem problema em se relacionar. E por que que na verdade a paternidade de Deus é revelada quando há amor entre os irmãos? Porque tudo que a gente recebe de Deus, a gente consegue refletir no outro. Então, quando a gente não recebe nada de Deus, é isso que a gente reflete nos nossos relacionamentos. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus nos leva para um relacionamento com o outro. Então, não se iluda. Uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ira no coração, o que está declarando, o que está externando ela é que ela não tem Deus. Porque Deus é amor, Deus é a nossa paz, Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Então, eu não dependo de circunstâncias para eu estar sorrindo ou estar triste. É claro que às vezes há sim, né, nas circunstâncias, momentos de alegria, de celebração, e às vezes há nas circunstâncias momentos de tristezas, é claro que tem. Mas no que diz respeito ao meu relacionamento com o outro, quando eu estou com a minha vida bem resolvida em Deus, o meu relacionamento com o outro é sempre igual. O meu relacionamento com o outro é de amor. E na verdade é isso que Jesus disse, né? Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês... Olha que maravilhoso isso aqui, que louco isso aqui. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês amarem uns aos outros. Ele podia falar assim: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês... Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Quando vocês fizerem grandes obras, quando vocês pregarem muito a palavra, vocês vão ser reconhecidos que vocês são meus discípulos. Aí, agora acho que eu acertei. Quando vocês participarem de muitos cultos, então vocês vão ser reconhecidos que vocês são meus filhos. Não, meus discípulos. Não é isso que ele diz. Ele diz: vocês vão ser reconhecidos pelo amor de vocês. Por quê? Porque na verdade, quem é muito amado, ele muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito perdoa. Então, tudo que a gente recebe de Deus, a gente reflete nos relacionamentos. É por isso que nessa família a paternidade de Deus é para ser revelada. E aliás, paternidade é um assunto que a gente vai gravar em outros devocionais, para falar só de paternidade.
Mas paternidade traz uma cura para a nossa vida, uma nova estação. Na verdade, quando a gente é curado da nossa paternidade e quando a gente aceita a paternidade de Deus, na verdade, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, e então a gente tem o Espírito que clama Abba Pai dentro da gente, essa paternidade nos leva para uma nova estação na nossa espiritualidade. Eu digo que às vezes a gente, partilhei ontem, né, no encontro dos homens que a gente fez. Hoje eu estou gravando numa sexta-feira, então na quinta sim, quinta não, a gente tem um encontro com os homens, e eu partilhava com eles, né, exatamente esse tipo de coisa que acontece na nossa vida. Então, quando essa paternidade é curada, a gente vai para essa nova estação na nossa vida, a gente vai para um passo a mais em Deus na nossa vida, né? A gente partilhou o quanto essa paternidade é curada na nossa vida, e o quanto isso trava e amarra quando a gente não é curado nela. Nós vamos falar com mais profundidade depois só sobre paternidade, mas hoje a gente queria pelo menos ministrar e que você pudesse entender que nessa família, quando a gente ama uns aos outros, a paternidade de Deus é revelada. Então, nessa família você vai conhecer o seu pai de verdade, o seu pai que é presente, o seu pai que te ama, o seu pai que sempre esteve contigo, percebendo a gente ou não. É um pai diferente, né? E esse pai nos chama para uma mesa de comunhão, esse pai nos chama para estar com ele, esse pai quer curar as nossas feridas. É uma nova estação na nossa vida, é por isso que é importante a gente ser igreja, ser essa família de Deus, né? Quero que esse vídeo abençoe a tua vida, que esse áudio venha trazer, que o Espírito Santo venha trazer no nosso coração essa revelação da paternidade de Deus. E isso é algo que a gente vai caminhando e sendo curado. Eu a cada dia sou curado em uma área da minha paternidade, mas em muitas delas eu sou curado porque eu sou membro da família de Deus. Eu digo que sem ser igreja eu não ia ser curado dessas áreas e não poderia avançar, né, nesse ponto da minha vida que é paternidade. Então, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Não é coerente, né, ser igreja e ter ódio, ira, rancor, né? Não é coerente a gente dizer que a gente é filho de Deus, que a gente é membro dessa família e ter em nós ira, ódio. É contraditório, porque Deus é amor, né? Então João vai trabalhar isso na sua primeira epístola, né, sobre amar a Deus e odiar o irmão, que isso é incoerente. Então, na verdade, a gente espelha, para a gente espelhar a paternidade de Deus na vida do outro. Então é muito incoerente quando ainda há ira, contenda. Aliás, eu meditei domingo que Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando sobre unidade, sobre amor, ele vai dizer assim: olha, eu queria escrever para vocês como cristãos maduros, dar uma comida sólida para vocês, mas eu não posso. Eu estou escrevendo para vocês como quem escreve para crianças, dando leitinho ainda, porque vocês são imaturos, vocês ainda não têm maturidade. E aí a sequência do texto é maravilhosa, porque ele diz: porque vocês têm iras, contendas, divisões e ciúmes no meio de vocês. Paulo vai dizer que tudo isso é imaturidade. E é claro, como nós estamos vendo aqui, muito disso vem da nossa paternidade mal resolvida. Então, nessa família, pertencendo a essa família de Deus, o Senhor vai nos curando dessa paternidade. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada irmão, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esse áudio. Eu quero pedir, Espírito Santo, faz a obra em cada coração e começa a trazer cura. E se alguma das falas aqui tocou no coração dessa pessoa,
de repente pode ser uma área ferida na paternidade. E essa área ferida, o Senhor trabalha a cura através dessa família onde o Senhor é o nosso Pai, mas é um Pai diferente. Alcança essas vidas, alcança essa história e que haja neste coração o desejo de fazer parte da família de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu dia. Compartilha esse vídeo aí, deixa um comentário. Se você estiver no Spotify também, você pode seguir ali, né? Pode deixar também um comentário. E que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua nova estação. E eu quero te encorajar, né? Vem ser membro da família de Deus. Deus abençoe e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu!